Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai e se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Oi, gente, eu sou a Naná e hoje a gente está trazendo uma resenha de livro. E o livro da vez é Delilah Green Não Está Nem Aí, da autora Ashley Herring Blake. Esse livro saiu ano passado, em 2022, e é o primeiro livro de uma série que é Bright Falls. E esse livro é o primeiro, o segundo já tem previsão para sair esse ano, sem data. E a gente vai falar um pouco sobre ele, dar nossas opiniões. Então, como sempre, antes da gente começar a nossa resenha, a gente vai soltar, a sinopse. Sempre lembrando que a gente, após a sinopse, a gente começa a dar nossa opinião, com spoiler, contando o final de livro, etc. Então, se você ainda não leu Delilah Green e tá querendo, tá aí na sua wishlist, na sua TBR ainda, guarda esse episódio e confere depois. Então, mas se você não se importa também com o spoiler e quiser conferir por aqui, então vem com a gente. Então a sinopse de Delilah Green começa assim. Delilah Green jurou nunca mais voltar a Bright Falls, a cidade onde cresceu. Lá não há nada para ela, só as lembranças da infância solitária e do desprezo da madrasta e da irmã postiça Astrid. E em Nova York, ela tem uma carreira como fotógrafa em ascensão e uma mulher diferente em sua cama todas as noites. Mas quando Astrid usa chantagem emocional e um cheque poupudo para forçá-la a fotografar seu casamento e a maratona de eventos preparativos, Delilah acaba concordando em voltar. Enfim, essa sinopse é enorme, mas eu acho que a gente já consegue resumir que depois disso ela acaba encontrando a Claire, que é amiga da Astrid, essa irmã dela do casamento, e elas se encontram num bar. A Claire não reconhece ela de cara, Claire flerta com ela de cara e acaba abrindo um leque de situações, que sobre passado, o presente, etc. E essas situações vão decorrer dos eventos, não é nem o evento do casamento, são os eventos do casamento da Astrid. E a gente vai acompanhando isso durante o livro. Para dar mais um contexto da situação que a sinopse não dá, a sinopse diz que elas são irmãs postiças, a Delilah e a Astrid, só que a situação é um pouco mais complicada do que isso. O que aconteceu? A Delilah perdeu a mãe muito novinha, ficou sozinha com o pai criou ela, cuidava dela, eram só os dois ali, E uns anos depois ele se casou de novo com a Isabel, que é mãe da Astrid, que também já era viúva. Então, ali, as duas com a idade parecida, foram morar todo mundo junto. Só que aí, pouco tempo depois, ele também morreu. E aí foi um baque, para todo mundo ali. A Isabel entrou em depressão, ficou muito mal. A Delilah ficou sozinha, praticamente, porque ela só tinha o pai, ainda estava se acostumando ali com aquela família nova. A Astrid também perdeu o pai, depois perdeu o padrasto. Enfim, foi uma situação ali caótica. E aí, o que acontece? Quando a Isabel voltou dessa depressão horrível, ela estava totalmente diferente. Ela resolveu ignorar a Delilah, que não era filha dela, e começou a grudar muito na Astrid. Grudar não é a palavra, acho que é ser super protetora é a palavra. Isso, inclusive, afeta o relacionamento delas, depois de adulta. E aí a Delilah cresce assim, excluída, isolada. E aí a Delilah fica isolada ali das outras duas. A vida segue, A Astrid faz ali amizades, elas vão crescendo, ficando adolescentes. E a Delilah tem muita amargura dessa época, ela tem muita mágoa das duas, tanto da Astrid quanto da Isabel. Só que aí, no começo do livro, ela dá essa visão pra gente, colocando a Isabel como essa megera, a Astrid também, as amigas da Astrid, enfim, ela não quer voltar na cidade, ela odeia todo mundo, enfim. Aí ela vai, porque ela precisa do dinheiro, apesar dela ter essa liberdade toda lá em Nova York, ela tá dura, ela não tem grana, E aí, indo logo pro que eu achei do livro.
novamente, um livro que tinha tudo pra eu gostar e dar 5 estrelas, mas... E eu gostei muito até a metade. Acho que não chegou a 50%, acho que até uns 48% por aí. Eu tava gostando, porque o drama, principalmente o drama dela com a Astrid, eu gostei bastante. O casal é legal também, eu gosto da Claire, eu acho ela uma personagem legal, com toda aquela questão dela de ter tido filho muito nova e ter tido que amadurecer, e ficou ali naquela cidadezinha, e enfim, eu gosto. A Adelaide é meio babaquinha, mas não desgosto dela também. Mas o que eu gosto mesmo no livro é essa situação da Astrid com a família dela, que não é família, né? Ali, por enquanto, ali no começo não é, né? E o que eu achei que faltou ali depois da metade, porque eu li até bem rápido a primeira metade, e da metade pra lá eu já me desempolgou um pouco, porque eu achei que esse drama poderia ter sido explorado mais. E olha que eu nem sou fã de angst aqui. Eu já falei que eu não curto essas coisas tão dramáticas assim. Mas eu acho que essa era uma dorzinha que a gente precisava sentir um pouquinho mais nessa história. Aquela cena... Tem uma cena que ela e a Astrid estão no quarto e ela vai mostrar umas fotos pra Astrid do casamento. E eu achei tão bonito aquilo, tão emocionante, tão doído. Eu disse, poxa, eu queria mais disso aqui, dessa tensão aqui. E aí o livro não dá, porque o livro não é isso. O livro é uma comédia romântica. Aliás, eu gosto muito da parte engraçada. Ele é engraçado, tem cenas engraçadas. Porque numa certa altura do livro, elas querem impedir a Astrid de casar com o cara lá, que ela tá noiva, porque o cara é um babaca, enfim. As amigas da Astrid são legais, fora a Claire, a Iris também é muito legal, que também vai ter livro dela. E é isso, eu só achei que eu precisava de mais, eu precisava sentir mais essa dor, esse drama, essa situação, entendeu? Esse subplot aí que eu acho que é melhor do que a história do casal. Não que a história do casal seja ruim, eu não acho elas ruins juntas. O que eu não gosto do casal foi só que no começo, lá no primeiro capítulo, no segundo, não sei, quando ela chega na cidade, que rola aquele negócio que a Adelaide tá sendo ali meio babaca, e aí ela diz que ela quer conquistar a Claire só pra provocar a Astrid. E eu achei aquilo ali tão infantil, ela já é uma mulher de 30 anos. Mas ela faz todas as coisas sendo infantil. A gente passa a primeira parte do livro inteiro, a Delilah é super infantil. Eu acho ela, inclusive, intragável por isso. E aí, no final do livro, quase no final, o conflito ali que separa as duas, depois que elas começam a se pegar já, né? Já estão ali envolvidas, o que separa elas é justamente que a Astrid pega elas duas juntas, e a Astrid, óbvio, acha que a Adelaide fez aquilo pra provocar ela. Porque até então, ela e a Astrid estão ali naquela tensão ainda, né? E aí elas brigam por isso. E aí eu achei tão livro de adolescente, mas enfim. Eu não desgosto do casal, não. Eu acho o final bem bonitinho, o final delas juntas lá, que a Adelaide abre mão de tudo. Tudo não, né? Mas ela abre mão ali da cidade e daquela vida que ela levava e volta ali pra cidade, enfim. Mas... E eu achei isso uma bosta, cara, meu Deus do céu. Depois do que ela fez, esse negócio lá dos primeiros capítulos, eu acho que é muito anticlimático. Sim. É anticlimático. Do meio pra lá, eu acho que o livro fica um pouco anticlimático. Toda a tensão, o drama que tem ali na primeira parte, eu acho que não acaba e fica... enfim. E aí... O que eu fiquei pensando, né? Será que meu gosto por leitura tá mudando? Porque esse ano já teve livros em que eu reclamei dessa mesma coisa. Eu li no começo do ano, eu falei aqui que eu li esqueci. Conversando com o Ex, eu acho. É esse o nome, Conversando com o Ex. Que eu disse que gostei muito mais do subplot, do drama da personagem, o drama secundário, não o drama do casal, mas o drama secundário, que era a questão do luto, dela ter perdido o pai, ser sozinha, etc. Eu gostei muito mais disso do que do casal em si. Tanto que quando chega lá o momento de resolver lá a questão do casal, eu até parei de ler. Já tinha resolvido a questão que me interessava. Outro que eu reclamei também foi o De Olho em Você, que eu achei muito bobo, toda a briga e depois a resolução ali do final do livro também. E aí eu disse, meu Deus, será que eu tô começando a gostar de coisa mais dramática e deixando de lado as comédias românticas? Fica aí a dúvida, né? Mas enfim, no geral, eu não achei o livro ruim.
eu jamais diria que é ruim, não é. Eu entendo o porquê do hype, eu entendo porque que todo mundo gostou e falou bem, mas eu esperei mais. E isso é uma coisa minha, uma questão minha. O livro entrega exatamente o que ele promete. Ele não tem nada ali de enganação, não. Foi que, depois que eu comecei a ler, eu quis outra coisa. Então, eu dei 3,5 estrelas. Mas eu recomendo a leitura, leiam, não achei perda de tempo. Eu lembro que eu ia mencionar isso no episódio anterior, quando a gente falou dos livros da maratona literária. Eu falei que eu tava lendo o Delilah durante a maratona para poder gravar o episódio. E eu disse que eu tinha um comentário a fazer, que eu tava muito indignada. E eu disse, não, vou guardar pro episódio e eu vou começar justamente com ele. O hype, às vezes, ele mata a leitura. Sim. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu tinha um hype muito, muito grande para esse livro. Porque amigas minhas já me recomendavam, falando assim, nossa, é incrível, é ótimo. Eu estou louca para ler o resto dos livros dessa autora. E eu fiquei assim, ok, a última pessoa que falou isso pra mim foi da Taylor Jenkins Reid. E eu já falei várias vezes aqui o quanto eu sou fã, né, dos livros da Taylor Jenkins Reid. Então eu disse, bom, deve ser essa pegada, sabe? A autora de Dani Brown, quando ela também fez um comentário. Ela disse que é uma comédia romântica, divertida e sexy. O que não é mentira. Eu esqueci de comentar isso. Sim, mas sim, as cenas sexys da Hot do livro são muito boas. Eu gostei. Sim, porque não é aquela coisa exagerada, tipo, 2 capítulos, né? Isso. Para sempre fazendo essa comparação com a Elia Hazelwood, que eu não tanco até hoje. Não é exagerado, é bem escrito e tal. Uhum. Eu achei, inclusive, elegante. Eu gostei da escrita dela, da narração dela. É bom. E esses pontos, assim, realmente são pontos positivos, são coisas legais. Mas, assim, foi vendido como se fosse um livro, sabe, impecável. E logo de cara, eu já comecei a me agoniar com algumas coisas. Como eu falei ali, né, pontuei a minha opinião. Eu não gostei da Delilah de cara porque eu achava muito incompatível ela bater na tecla dizendo que ela tem 25 anos e agir daquela forma, de fazendo birra com não é 29? 28? Se não me engano é 25. Não, eu acho que é 25. É 29? Nossa. Elas todas têm a mesma idade. Casa dos 29. Sim, eu lembro que todas elas têm a mesma idade. E assim, e aí fica mais agravante isso, que é aquela coisa dela tendo a ligação, eu vou fazer birra, eu vou fazer isso, porque eu tenho implicância de anos com a Astrid. Eu fiquei, cara, você é uma pessoa adulta, sabe? Eu vou fazer isso aqui porque, sabe? Não, eu entendo uma parte dela dizer, eu não quero voltar para aquela cidade, porque era aquele bando de garota que fazia bullying comigo. Eu entendo, porque eu sou uma pessoa rancorosa. As pessoas que fizeram bullying comigo, eu sei o nome e a cara de todo mundo. Eu tenho uma memória péssima, mas se eu ver na rua, eu reconheço e eu guardo raiva até hoje. Mas assim, justamente por isso, eu não me sujeitaria a passar pela situação, sabe? Mas ela vai pagar uma grana enorme para ela. Todo esse dinheiro não vale a minha saúde mental. Eu não iria, não me sujeitaria a ir passar um final de semana convivendo com as minhas bullies da infância e adolescência, mas como a Delilah fez. Mas aí é que tá. Ela se coloca nessa situação, é um drama legal. Eu gosto da tensão que isso cria. Sim. O que eu não gostei é que depois do meio pro final, quando ela começa a resolver ali essas questões, é que isso acaba. E aí eu achei que, sei lá, podia ter durado um pouquinho mais. Mas eu não acho, eu também não iria, eu também não voltaria nessa cidade. Mas acabou porque aquela coisa, né? Primeiro ato elas se odeiam, o segundo ato elas têm que se unir. E também então fica bem marcado, inclusive. Porque quando a história vai progredindo, você vai vendo que não era bem assim, né? Não era que todo mundo odiava ela, não era que todo mundo estava ignorando ela, eram outras situações ali. Sim. E fora que como a própria, acho que é a Claire que comenta, né, dentro dos milhares de monólogos que elas têm, inclusive, isso me deu uma raiva, meu Deus do céu. Eu só que, se eu fosse editora, eu tinha passado a caneta em vários desses monólogos, porque não parava de acontecer.
Enfim, e aí tem uma parte que ela fala, nós éramos crianças que não sabíamos lidar com gente estranha. Isso. Então, tipo, faz sentido do fato delas serem, sabe, um bando de pirralha. E a Iris, ela é meio, né? Eu não gosto da Iris. Não tanco a Iris. Eu acho ela engraçada. Chata. E eu não suporto a Iris, sério. Você lembra aquele meme da falecida Rita Lee falando, e ela é muito galera. Então, a Iris, ela é galera demais pra mim. E, enfim, eu até me perdi um pouco agora, mas o fato é que essa questão toda, sabe, da Iris ser implicante com ela quando ela era criança, que chamava ela de fantasma, e ela levou isso pra vida dela toda, e depois, a Claire ficava pensando, pô, mas é porque ela ficava andando ao redor e ela não interagia, ela não respondia pra gente, né? Então era realmente uma situação muito complicada, porque aquilo, as meninas falavam com ela era estranha respondendo as meninas, e as meninas comentavam que ela era estranha, aí ela se doía por ser chamada de estranha. Cara, é complexo, né? Faltou o quê? Alguém pra interferir e dizer, vamos sentar aqui e tudo mais. Se for colocar a culpa em alguém, que seja na Isabel. Sim, a culpa era toda da mãe da Astrid, sabe? Dela não interferir, que ela esqueceu. Ela basicamente, o cara morreu e ela esqueceu do mundo. Eu vejo dessa perspectiva, sabe? Que ela simplesmente se desligou. Foi isso mesmo. E aí, enfim. E aí é que tá, mas aí eu entendo, como tu falaste, a parte desse drama, essa coisa toda da situação, né? Essa situação de drama familiar de merda, sabe? Aquela coisa assim de anos e anos e anos de rancor sendo guardado de cada um de um lado e tudo mais. Eu acho isso legal, isso interessante, eu acho que é o que move uma trama. Mas aí, sei lá, cara, só que eu não consigo achar ok o comportamento da Delilah, sabe? Como eu te falei, uma pessoa de 27... Como tu me corrigiste agora, disseste que ela tem 29, pra mim fica ainda pior. Ela tá com 29 anos na costa e fazer birrinha, sabe? Eu vou fazer isso aqui pra atormentar a vida da Astrid. Eu vou me atrasar pra atormentar a vida da Astrid. Eu fiquei meio assim... Mas, meu Deus, sabe? Eu digo... Primeiro que ela foi contratada como uma profissional, até mesmo pelo profissionalismo dela, sabe? Não precisava nem falar com ninguém se ela não quisesse. Sim, ela pode... se ela quisesse, né? Já que ela tava nessa situação limitante, sabe? De ter que voltar pra essa cidade do interior que tinha bandos de memória horrorosa e tudo mais... Sabe? Ela poderia simplesmente dizer, não, vou entrar no meu modo profissional. Chego, faço o meu trabalho e vou embora. Não falo com ninguém, não interajo mais do que o necessário e acabou. Não, nem isso ela queria fazer. Então, sabe, por isso que eu falei, então ela não se sujeitasse a isso. Sei lá, Delilah Green não está nem aí. Eu queria era sair na mão com a Delilah Green, sabe? Eu não aguentava mais. Meu Deus do céu, vontade de sair no soco com uma mulher chata dessa. Enfim, não gosto de Delilah. A Claire, algumas vezes eu tentava passar um pano pra ela, que foi aquela situação de, tipo, ter que amadurecer muito rápido, né, por causa da situação de que ela teve uma filha na adolescência. O pai da criança é um babaca, um crianção. Sim, é um crianção, é aquela coisa, né? Eu toda vez que eu lia ele falando, eu só me vinha na mente aquele meme maravilhoso do foi mal, fui garoto. Parecia muito isso. Imagina ter um filho com esse homem, meu Deus do céu. Não, é um clássico, né? É um clássico, velho. Eu fui lendo, assim, realmente é aquilo. Fulano, ele é artista, ele é tão engraçadinho, não sei o que. Foi lá. Deu tudo, tinha de dar pra ruim. E... Enfim, e aí, toda vez que eu via, sabe, eu ficava, nossa, mano, mas ela se sujeitou a isso, sabe? E aí eu entendi as raivas e o comportamento dela, que às vezes era muito controlador, né? Aquela coisa de que a primeira aparição dele é ela indo na casa, né, pra corrigir, dizer, e aí ela não dormiu, não sei o que,
calma, a menina é o dia dela com o pai dela, é o jeito, são as regras dele, né? E aí fica aquela situação meio de imposta, que a menina não entende por que ela tá ali, sabe? É muito uma situação muito complexa. Ela dava uma ordem e aí ele dizia pra menina que ela não precisava obedecer. E aí, não, acho que nessa que ela vira, nessa hora que ela vira e diz assim, não, mas essa é a casa do meu pai, ele que dá as ordens. E eu fiquei, oh meu Deus do céu, na minha época eu abria a boca e falava uma coisa dessa. Nunca mais, eu não tava na terra. Enfim, e sei lá, então eu consegui entender algumas coisas desse comportamento dela, de algumas vezes muito severo, às vezes muito conservador e tudo mais, porque afinal ela pegou uma carga pesadíssima logo de cara. Então eu entendi algumas coisas dela, mas assim, 100% não simpatizei muito com a Claire, não tinha muita paciência com essa querida, não. Mas enfim, no final das contas eu gostei muito mais da história familiar, desse drama familiar, é o que me pega. Eu já comentei aqui outras vezes que eu gosto muito de tramas que abordam dramas assim, a situação, sabe? Personagens que estão aboblados da cabeça sempre me pegam. Eu gostei muito da época quando a gente leu Chloe Brown, porque era uma situação, eram personagens que estavam desgraçados da cabeça. O Red até hoje é um dos meus personagens favoritos, porque, nossa, né? Não dá nem pra descrever o quanto que eu simpatizei com esse querido. E aí é isso que eu acho que essa impressão toda que essas outras rom-coms que a gente já passou na nossa mão fizeram, é que levaram para um nível de expectativa muito grande. Juntando com hype, eu pego o livro e eu fico, nossa, vou ler um livro que eu vou me encantar pra caramba. E não tá acontecendo. Não aconteceu nesse, não aconteceu no livro anterior. E é isso, sabe? Eu acho, eu nem sei quantas estrelas eu dei. Na verdade, eu não tô dando estrelas, eu comentei no episódio anterior que eu não consigo mais acessar o meu Scooby porque eu perdi a senha, eu tenho que resetar tudo e... Eu coloquei isso no Goodreads. Nem no trabalho de abrir o Scooby. Eu tô dando as estrelas assim. Hoje em dia eu leio e fica no meu coração mesmo, dizendo, não, isso aqui, 2 estrelas, 3. Tipo, Delilah Green ficou com 3, sabe? Com a expectativa que me lançaram, eu esperei pelo menos 4 estrelas e meio, que foi quando eu terminei de ler A Hipótese do Amor, foi direto, 4 estrelas e meia. E olha que eu tinha muita coisa pra reclamar de Hipótese do Amor. Mas aqui, sabe, não tem tanta coisa pra eu reclamar, mas eu não gostei, porque me prometeram mundos e fundos e não teve. Então, é isso. Eu não gosto da Delilah Green. Então, em resumo, não indiquem livros pra ninguém. Em resumo, não, eu acho que poderiam fazer o seguinte. As indicações vão muito acima do que o livro é. Eu acho que não é questão de não indiquem livros. Indiquem livros, mas não digam que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Diz assim, um livro muito bom, você consegue se interessar, vai passando o tempo. Ele é comprido? Ele é comprido. Mas se você relevar que tem um excesso de descrições quilométricas, que é uma coisa que sempre me pega, já cansei de reclamar disso aqui, mas se você relevar essa questão das descrições, de que as protagonistas oscilam muito nesse comportamento delas, de uma hora parece que é adolescente, outra hora lembra que são pessoas adultas, você consegue se divertir. Então, se falasse assim, uma crítica honesta, uma recomendação honesta, seria uma coisa. Mas agora a questão toda é que é vendido como maravilhoso. Ele vale a... Eu disse que não é perda de tempo ler, porque ele não é um livro grande. Ele é assim, tem 400 páginas. Eu não achei, comparado com outros livros que a gente já leu aí, piores. Pelo menos assim, no fluxo da leitura, eu não achei, que não me cansou. Quando eu parei, eu comecei a ler mais devagar ali do meio pro final, não foi porque tava me cansando. Foi mais porque eu tava querendo outra coisa, mas eu não achei cansativa a leitura. A primeira parte eu li rápido. Aí é que tá, me cansou, justamente isso. Eu perdi o interesse no meio do livro. Se a gente perde o interesse no meio do livro, o que por exemplo, acontece? Se a gente for fazer aqui uma comparação com o outro sático que a gente leu ano passado, que foi... Nossa, você diga foi assim, criminoso. Esse é muito melhor. Sim. Comparativo, sim. Eu gosto bem mais desse casal aqui. E eu nem é por causa da... Sim. Porque antes que você diga assim, acontece ali uma traição. E eu nem tô contando com isso.
Tô falando da relação mesmo de casal. Eu acho que a Adelaide e a Claire parecem muito mais apaixonadas do que as outras lá. Sim, isso com certeza. Aquelas outras lá estão parecendo que era só sexo. Exatamente, e era mecânico, né? Ai, eu não suporto aquele livro. Que inclusive foi um livro que todo mundo recomendava assim. Dá pra ler rápido, é super empolgante, gente. Eu tinha raiva. Eu lembro que eu terminei possessa. E outra coisa, gente, agora que eu falei isso, ficou parecendo que a gente lê um sáfico por ano pra atingir alguma cota. Não é isso, tá? A gente seleciona os livros sem nem pensar se é LGBTQ ou não. E a gente escolheu Delilah porque o hype é muito grande desse livro desde o ano passado. A gente vem falando dele em episódios passados aí, e aí a gente finalmente resolveu ler. Então não foi por questões de vamos escolher um LGBT aqui pra ler. Não, a gente escolheu porque a gente gostou da sinopse. A capa também é muito bonita. Mas sim. Sinopse, capa, influência, hype, né? Bookhead fala direto desse livro. E também a questão de que a gente tem meio que, entre aspas, um compromisso de ler os livros hypados, né? E dar a nossa opinião aqui. A gente já leu. A gente sabe que as pessoas querem ouvir sobre esses livros, né? Sim, a gente já leu outras comédias românticas aqui, que, né, Você Me Ganhou no Olá, ou A Própria Hipótese do Amor, o livro da Chloe Brown. Então, assim, né, por causa dessa pegada. Então, a gente não pode passar batido nesse. Assim como talvez futuramente a gente vá ler o Ela Fica com a Garota, eu acho que é o nome, é um que tem aquela capa amarelinha dos skate, que elas estão de patins. Enfim. Mas ele também é mega citado nas bookheads, então talvez eventualmente a gente leia aqui também. É mais nessa situação. A gente talvez não lê assim que sair, assim que lançar. Sim. A gente pode ler depois, um ano depois, tipo esse. Já vai fazer um ano mês que vem. É aquilo, né, gente? Uma hora a gente lê. Mas enfim, notas a gente já comentou, né? Que foram essas e... É isso, eu acho que não tem muita coisa a acrescentar, a não ser faça uma propaganda dos livros direito, gente. Não coloca lá em cima, não diz que é a 8ª maravilha do mundo, não. Isso aí acaba acabando com o fluxo da leitura dos outros. É que às vezes a pessoa não tá com expectativa que por exemplo, eu não sabia que eu queria aquele drama. Eu só soube depois que eu li um pouquinho dele. Aí eu disse, poxa, eu queria mais disso aqui. Então, se eu não tivesse sentido isso, talvez eu tivesse adorado. Porque o resto não me incomodou. Até a metade, eu tava gostando. Eu tava, beleza, tô gostando, vamos lá. E aí, do meio pro final, me ficou faltando uma coisa pra mim. Mas talvez para essas pessoas que gostaram muito, não tenha faltado nada. Como eu falei, eu entendo um pouco do hype, sim. Porque o livro meio que entrega o que ele promete. Uma comédia romântica sexy. Mas enfim, né? Eu também... É isso. Opiniões. Enfim, gente, obrigada. Você que escutou até aqui. Comentem se vocês gostaram do livro, se não leram, se vão ler. Talvez aí no futuro a gente converse mais sobre essa minha questão de querer mudar de gosto. De abandonar as comédias românticas. Mas é isso. Obrigada. Deixem um like aí, ou façam um download aí no episódio, onde quer que vocês estejam ouvindo. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Você pode concordar, discordar aí na sua casa. Brincadeira. Mas você pode comentar com a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente deixa linkado na descrição do programa. E é isso. Muito obrigada. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.